pessoal, tudo bem? Então vamos assistir mais uma aula de programação web. Nós já estamos na parte de tipos de arquivos, né? Nós estudamos um pouquinho sobre as variáveis. Hoje a gente vai rever novamente e fazer alguns testes no aplicativo, tá? Nós estudamos sobre essa instrução document get element by id, que é uma instrução que nós iremos utilizar muito, onde ele substitui uma informação dado algum botão, dado algum texto, dado algum ID, dado alguma tag, tá? Então foi essas primeiras coisas básicas que eu mostrei para vocês, mas hoje a gente vai treinar um pouquinho de variáveis, concatenar variáveis em JavaScript, né? A gente vai trabalhar com variáveis, é necessário essa concepção inicial. Tá, então olha só, o que são as variáveis? Bem como você já conhece em programação estruturada, em estrutura de dados que eu acho que vocês estão estudando, as variáveis, elas são valores que são nomes, são palavras que são determinadas por nós, que armazenam alguma coisa, alguma informação. Então uma variável, ela armazena um valor, tá? Então como é que ela armazena um valor? Da seguinte forma, por exemplo, eu tenho, eu vou pegar esse exemplo aqui primeiro, eu tenho de cima aqui, ó, para me declarar uma variável em JavaScript, eu preciso indicar aqui, ó, var de variável. Depois que eu indicar var, que é a variável, eu preciso dizer o nome dessa variável. Como assim o nome? Aqui, ó, eu tenho aqui x, tá? Eu estou dizendo que a minha variável que eu acabei de criar vai armazenar um valor, vai ter um nome chamado x. Aqui pode ser qualquer nome, pode ser f, pode ser a palavra nome, pode ser a palavra Fred, pode ser qualquer palavra. Isso não importa, porque até o momento onde a gente fez aqui, ó, a gente declarou uma variável, até esse momento bem aqui, apenas isso aqui, sem um sinal de igual, a gente está criando uma variável sem valor, tá? Então vamos entender aqui, ele criou uma variável x chamado de 5, tá? Então se eu colocar o valor de x aqui, ó, se eu colocar aqui x, em vez de z, né, vamos trabalhar apenas com o de 5. Então, vamos supor, eu estou dizendo que a variável x é alguma coisa, né? Estou criando uma variável x. Essa variável x tem um valor 5 aqui, ó, tá? Ela tem um valor 5, certo? Ela tem um valor 5. Quando eu quero mostrar isso na tela de um computador, na tela do aplicativo, eu coloco aqui, ó, o valor para aparecer na tela, x, e vai aparecer variável 5. Tá? A gente vai fazer alguns testes para melhorar a compreensão. Então, uma variável, ela armazena um valor, ela armazena uma informação. Tá? Uma variável pode ser qualquer nome. Uma variável, ela não tem valor nenhum até o momento que você atribui um valor a ela, ou seja, até o momento que você diz que x é igual a 5. Como assim, professor? X é igual a 5? Olha só. Uma variável, ela pode ser qualquer palavra, como eu disse para vocês. Não importa se é x, se é z, não importa se é a palavra cadeira, não importa se é a palavra costa ou então iema, tá? O importante é o valor que ela vai armazenar, tá? Então, olha só, a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou abrir logo o aplicativo para que a gente possa entender. Então, vocês vão vir bem aqui, ó. Ainda no último projeto onde a gente trabalhou, né, nós estamos trabalhando com arquivo dos tipos externo. A gente está com uma nova plataforma. E aí o que a gente fez? A gente colocou o teste, um alerta teste. Quando eu aperto o play aqui embaixo, aí aparece esse teste. O que é esse alert? Esse alert é uma instrução JavaScript que aparece uma mensagem na tela. Tá? Então, sempre que eu aperto play, ele sempre vai mostrar uma mensagem na tela, sempre um alerta de alguma coisa. Oi, você está fazendo alguma coisa errada.
oi, você tem que fazer alguma coisa, ele sempre vai dizer alguma coisa, e isso seria um alert. Então a gente conhece esse alert também no IboToMe quando a gente digita a senha errada, ele aparece lá em cima um alerta dizendo senha incorreta, tá? Então isso seria um alert. Então vamos trabalhar aqui no arquivo JavaScript, tá? Então vamos entender aqui, criar as variáveis. Para a gente criar uma variável, lembre-se que é o arquivo do tipo externo que a gente está trabalhando. Você vai botar a palavra var. O que é var? Var significa, indica que você está criando uma variável. Essa variável vai ser chamada de nome, mas pode ser chamada de A, B, C, D, qualquer palavra. Fica a critério de vocês. E em seguida vocês vão botar ponto e vírgula. Tá? Eu acabei de criar uma variável chamada nome. Essa variável nome não tem valor nenhum, certo? Então vamos fazer o seguinte teste. Vamos colocar essa variável que eu acabei de criar dentro do alert nome. Vamos salvar. Salvar aqui embaixo. Ele salvou. Vamos verificar como é que sai. Aperta o botãozinho aqui e apareceu indefinido. Ou seja, não tem valor nenhum a variável. A variável ela tem que armazenar algum valor. Tá? Eu estou acelerando um pouquinho aqui porque eu sei que vocês já conhecem essas concepções aí com o professor Apolo. Certo? Então, olha só. A variável é isso. É algo. É um nome, é uma palavra. Tá? Que ela vai armazenar o valor. Algum valor. Até o momento, essa variável que eu chamei de nome, ela não tem valor nenhum. Mas, por exemplo, eu quero que o cara lá digite o nome dele, né? Eu quero que essa variável nome tenha um nome realmente. Então, vou colocar aqui que essa variável nome vai se chamar Fredson. Eu estou dizendo que essa palavra nome, essa variável nome, que não tem valor nenhum, mas que agora eu quero que tenha um valor, vai se chamar Fredson. Como é que eu indico que eu quero que ela tenha um valor? Quando eu coloco o sinal de igual. Quando eu coloco um sinal de igual, eu indico que essa variável ela tem um valor específico, que ela vai receber alguma coisa. Tá? Então, essa variável, agora que é nome, se chama Fredson. Ela tem um valor Fredson. Tá? Então, a gente vai salvar aqui. Salvo, aperto no index, aperto play. Agora, olha só, a página está dizendo que a minha variável se chama Fredson, tá ok? Então, é assim que funciona as variáveis, certo? Então, é mais ou menos essa ideia. Uma variável ela vai armazenar um valor de alguma coisa. Esse nome aqui, pode ser só nome? Não, pode ser um número. Por exemplo, 1. Eu estou dizendo que nome, ele tem um valor 1. A gente vai salvar, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um textozinho. Não, por enquanto não. Vamos lá, executar, ver. 1. Agora, aquele nome, aquela palavra nome, tem o valor 1, tá? Então, depende aí do quais são os valores que você vai trabalhar nas suas variáveis. Depende muito do problema, tá? Então, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Aqui, ó, pode ser qualquer palavra, não esqueçam disso. Pode ser qualquer palavra, pode ser qualquer letra, pode ser X, pode ser F, pode ser o seu próprio nome, Fred, tá? Então, é basicamente isso uma variável. Mas olha só, eu vou deixar o valor X, tá? Quando você coloca X, você quer trabalhar com números, com os números inteiros, que é um tipo. Como o JavaScript ele não é tipado, né, dessa forma, ele é fracamente tipado, então ele não necessita que a gente coloque os tipos de dados. Mas quando você coloca assim, por exemplo, x igual a 1, você está indicando que você vai trabalhar com um número com números, tá? Quando você quiser trabalhar com palavras, como assim palavras, com frases, com strings, como o meu nome, Fred, você tem que colocar entre aspas, tá? Então, olha só, quando você for trabalhar com números, você precisa
colocar 1, 2, 3, 4, qualquer número sem estar em aspas, tá? Quando você for trabalhar com palavras, com strings, o que são strings? São palavras, são conjuntos de caracteres. Você coloca entre aspas. O que são strings? Strings, eu vou até colocar isso no slide, tá? Mas strings são palavras, são conjuntos de caracteres. O que são conjuntos de caracteres? O que são conjuntos de caracteres? Por exemplo, A é um caractere, B é um caractere, C é um caractere. Isso são caracteres, são as letras individuais. Aqui, ó, exclamação é um caractere, parênteses é um caractere, parênteses fechando é outro caractere. Isso aqui, ó, são caracteres. Quando a gente junta os caracteres B, A, L, A, a gente tem uma string. Uma string é o conjunto de caracteres, é quando forma uma palavra, tá? Então aqui já é uma string. Sozinho, A é um caractere, certo? O A junto com o B, ou B com A, ou A com B junto, ele já é uma string, tá? Então, a string ele é um conjunto de caracteres. Então, quando a gente for trabalhar com string, vocês têm que colocar entre aspas a variável. Lembrando que a escrita, a semântica do JavaScript é colocar a instrução, o código, a sua palavra reservada, que é sua palavra do código, finalizou, ponto e vírgula. Diferentemente do HTML, a gente abre tag, fecha tag. Aqui a gente cria variáveis, aqui a gente coloca as funções, a gente fecha com ponto e vírgula, ok? Então vamos fazer mais um teste para a gente finalizar. A gente vai trabalhar com concatenação. Tá? O que é concatenar? É quando eu vou juntar as variáveis. Por exemplo, eu quero que no alert apareça não somente a variável, eu quero que apareça um nome, uma string. Então a gente vai colocar dentro, entre aspas, da função alert a seguinte palavra, a seguinte frase: a variável x é dois pontos, certo? A variável x é, eu vou mostrar o valor da variável x mais x. O que é esse mais? Esse mais ele vai juntar a variável x que eu criei com a minha string do alert. Ou seja, ele vai juntar esses dois, a variável x é com o valor da minha variável x. Tá? Então, vamos ver aqui. Vamos ver como vai ficar. Salvando, concluindo. Vamos lá no index e vamos rodar. Olha só. Eu estou dizendo a variável x é Fredson. Certo? Então, essa é a saída que nós temos. Esse é o resultado que nós temos dessa concatenação. A concatenação é quando a gente junta uma variável a uma frase. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar um espaço para deixar mais bonitinho, colocar um acento, eu vou indicar que a variável x é, vou salvar, venho aqui no index, boto no play, a variável x é, aqui deu um erro por conta dos caracteres que eles não são reconhecidos, né, na UTF-8, depois a gente ajusta, tá? É Fredson. Tá ok? Então façam esses testes. Isso são concatenação, é quando a gente junta as palavras, tá ok? Então é isso, pessoal. Até mais.